Conheça a história e como foi a construção da Ponte Rio-Niterói. A Ponte Presidente Costa e Silva, conhecida como Ponte Rio-Niterói, faz 47 anos neste ano de 2021 e se tornou um dos cartões postais do Rio de Janeiro. Seu nome oficial foi em homenagem ao presidente da época que deu a ordem para a construção da estrutura, Arthur da Costa e Silva. A obra, iniciada em janeiro de 1969, foi uma necessidade após a frota de carros ter aumentado consideravelmente e o fluxo de pessoas que saía da capital fluminense rumo à região norte do estado ter se intensificado. Na década de 1970, quem queria deixar o Rio de Janeiro para ir em direção a Niterói ou às praias do norte tinha apenas duas alternativas. Uma delas era enfrentar as filas e a lentidão das balsas que cruzavam a Baía de Guanabara, o que poderia demorar mais de 2 horas. A outra era contornar a Baía por uma estrada de mais de 100 quilômetros de extensão, cruzando a cidade de Magé, para só então chegar a Niterói. Ambos casos exigiam tempo e davam mais trabalho, levando à necessidade da construção de uma ponte que pudesse interligar os dois lugares, facilitar o acesso e reduzir o tempo de viagem. Há relatos de que a primeira ideia que se tem notícia sobre um projeto para ligar as cidades do Rio de Janeiro e a de Niterói foi ainda no século XIX. Naquela época, mais precisamente em 1875, Dom Pedro II chegou a contratar o engenheiro inglês Hamilton Lindsay Bucknall para realizar estudos sobre a viabilidade de uma obra de grande porte. Até então, a opção de Dom Pedro II seria pela construção de um longo túnel sob as águas da Baía de Guanabara, já que estava encantado com o resultado das obras do metrô de Londres. Anos depois, foi apresentada a opção de erguer uma ponte ligando as duas cidades. Nesse tempo, o jornal Estado de São Paulo chegou a afirmar: grande empreendimento, cujas vantagens são incontestáveis, mas que, pela grande dificuldade de execução e altos gastos, a ponte era julgada impraticável. Entretanto, esta intenção foi deixada em segundo plano, embora não tenha sido completamente esquecida. Ocorreram diversos relatos de diálogos entre autoridades e empresários, e propostas sobre a construção na metade do século XX, mas, sem sucesso. Houve até uma licitação elaborada, porém, a construtora escolhida faliu e a obra não foi iniciada. De forma mais assertiva, a conversa sobre a possibilidade de executar a ponte só foi realizada durante o governo militar, quase 100 anos após a ideia inicial de Dom Pedro II. Vale ressaltar também que, todo esse tempo de espera até executar de fato a ponte foi fundamental para o desenvolvimento das tecnologias necessárias para que uma obra desse porte pudesse ser realizada. O início da construção da ponte. Em 1963 foi criado um grupo de trabalho para estudar um projeto para a construção de uma ponte que ligaria Rio-Niterói. Somente, no dia 29 de dezembro de 1965, uma comissão executiva foi formada para cuidar do projeto definitivo dessa construção. O projeto de construção da ponte foi idealizado por Mário Andreasa, ministro dos Transportes na época, e assinado pelo presidente Costa e Silva, no ano 1968. Outro detalhe é que houve uma inauguração simbólica da obra, no dia 9 de novembro de 1968, com a presença da Rainha da Grã-Bretanha, Elizabeth II, e de Sua Alteza Real, o Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. Atraso na obra. A intenção era que a ponte fosse construída em 2 anos, mas só foi entregue 6 anos depois. A construção ficou a cargo de um consórcio de empresas inglesas, as firmas Dorman e Long, Cleveland Bridge e Montreal Engenharia. Sendo assim, toda a estrutura foi fabricada na Inglaterra em módulos e transportadas para o Brasil em navios. A montagem também foi feita por essas empresas. No entanto, essa parceria com as empresas inglesas não deu certo. Em 1971, o contrato com o consórcio inglês foi rescindido devido a atrasos na obra, e um novo foi criado com as construtoras Camargo Correia, Mendes Júnior e construtora Rabelo, que formaram o consórcio construtor Guanabara. Em torno de 80% da obra foi construída nos últimos 2 anos antes da inauguração. A ponte foi entregue em 4 de março de 1974, com travessia gratuita e a expectativa de um volume diário de 15.865 veículos, entre ônibus e caminhões. A obra, ao todo, custou 800 milhões de cruzeiro, quase 4 vezes mais do que o valor do primeiro contrato. Estrutura. A construção da ponte Rio-Niterói teve como um dos principais desafios a necessidade de concretar as fundações debaixo d'água, em solo oceânico. A obra também deveria ter um vão central de 300 metros de largura e 72 de altura, e mais 2 secundários de 200 metros de largura.
A ponte é sustentada com tubos concretados no fundo do mar. Para isso, foi usado um cimento especial para esse tipo de obra, o RS, que é o cimento resistente a sulfatos, considerado ideal para obras em ambientes agressivos como o ambiente marinho. Além disso, os trabalhadores ficavam em ilhas flutuantes com pernas de 60 metros de altura, e máquinas faziam as perfurações das fundações. Foi preciso de 10.000 trabalhadores para executar a obra. Detalhes: a ponte foi projetada para receber 50.000 veículos por dia, mas hoje, esse número representa só um terço do movimento normal, tendo mais de 150.000 passageiros por dia. Quando os ventos chegavam a 55 km por hora, a ponte oscilava mais que o normal. Uma solução para esse problema foi um sistema de atenuantes adotado em 2004, após sugestão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando construída, a Ponte Rio-Niterói era a segunda maior do mundo, atrás apenas da Ponte do Lago Pontchartrain, nos Estados Unidos, com 38 quilômetros de extensão. Hoje, a mais extensa é a chinesa Danyang Kunshan, com impressionantes 164 quilômetros. A maior ponte em concreto protendido do hemisfério sul e o maior vão em linha reta do mundo. 72 trabalhadores, entre engenheiros e operários, morreram durante as obras, segundo o levantamento da imprensa na época. Manutenção e reformas. A Ponte Rio-Niterói, entre os anos 1974 e 1979, ficou praticamente sem nenhum investimento em obras e inspeção ou até mesmo monitoramento. Mas essa situação mudou com o passar do tempo e inclusões foram feitas na obra, tais como implantação da quarta faixa de rolamento para aliviar o excesso de veículos, construção de bases operacionais avançadas, com o objetivo de minimizar os tempos de atendimento aos usuários em caso de emergências, substituição do pavimento. No ano de 2014 também foi instalado um sistema de atenuação de movimentos, o Atenuadores Dinâmicos Sincronizados, EDS, para diminuir os fortes balanços provocados pelo vento e pela própria estrutura metálica. As oscilações, que chegavam a 1,2 metros e obrigavam os motoristas a pararem na pista, diminuíram em 80%, e agora não passam de 5 centímetros para cima ou para baixo. Além disso, outro cuidado constante na ponte são os reparos de trincas. Para realizar o conserto, é necessário que um operário faça a soldagem dentro de um caixão metálico, 72 metros acima da linha d'água e embaixo das pistas. Os operários responsáveis por essa manutenção garantem que a estrutura permanece sólida e segura. Atualmente, a Ponte Rio-Niterói demanda 600 operários para cuidar da iluminação, da coleta de lixo, dos sistemas eletrônicos e da conservação do pavimento. E, uma vez por ano, a via é inspecionada por completo, enquanto as inspeções submersas acontecem a cada 5 anos.